Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, graça e paz, gente amada. Aqui é o pastor Jefferson Santos. Estou de volta mais uma vez aqui para mais uma transmissão, mais uma live, e nesta oportunidade quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que acompanham as nossas transmissões, na maior parte das vezes ao longo do dia, assistem às nossas lives e que têm interagido conosco a cada dia a partir das mensagens e palavras que têm sido ministradas aqui. É um prazer muito grande ter você comigo nesta hora, e nós estamos tentando equilibrar o nosso horário das transmissões para que a gente fique pelo menos 3 vezes na semana, de 10h30 da noite, fazendo essa transmissão e compartilhando uma palavra especial de Jesus com o seu coração. É muito bom tê-los aqui, sejam todos bem-vindos. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração esta noite. Se você ama a Bíblia, se você ama a palavra, se você tem prazer na palavra de Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta live esta noite, tá bom? Uma noite de sábado. Espero que a sua semana tenha sido uma semana de bênção. Se não foi, que seu final de semana esteja sendo de paz, e que esta próxima semana que vai começar seja as maiores milagres, das maiores ações, das maiores manifestações de Deus em seu favor. Creia que Deus vai você uma saída. Creia que Deus vai mostrar a você uma saída. Aguardando aí, se você pode compartilhar, se você pode, sabe que tem pessoas, amigos, amigas suas necessitadas de uma palavra de Deus e quer convidá-las, fique à vontade. Eu já estarei fazendo a leitura de um texto da palavra de Deus e quero que esse texto possa alcançar você de uma forma muito, mas muito especial, tá bom? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 23. O versículo de número 24 em diante. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 24 em diante, diz assim: Então se levantaram eles e foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Jesmum. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele. E isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro lado. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio o mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Amém. A história de Davi é uma história que se cruza com a história de todos nós. Se a gente um dia decidiu servir a Deus, é necessário que se diga que a história de Davi, ela se cruza com a história de cada um de nós. Isto porque nós somos aqueles que fomos tirados do lugar escondido para que Deus pudesse nos apresentar às pessoas. E Ele fez isso criando toda a oportunidade para que na presença dos nossos irmãos nós fôssemos ungidos
e o Espírito do Senhor se apoderasse da gente. Eu estou dizendo que Ele nos tirou do mundo, daquela vida, de tantos desafios, de tantos problemas, de tantas adversidades, de tantas dificuldades, e nos trouxe para um ambiente onde alguém impôs as mãos sobre nós, onde alguém ministrou sobre a nossa vida, e a partir daquele dia, a partir do nosso reconhecimento, da nossa confissão, da nossa entrega, o Espírito do Senhor fez o que fez com Davi no meio dos irmãos dele, se apoderou de nós e passou a nos dar uma nova consciência do plano que Deus tinha com a gente. Porque a partir daquele dia, apesar de Davi não ir direto ao trono, ele sabia que Deus tinha preparado para ele um rei. E a partir daquele dia, Deus tinha preparado para ele, estava manifestando ao coração dele que tinha uma cadeira para ele se assentar. Davi, quando entende isso, não sabe em que tempo, a que hora aquilo vai se concretizar. Ele não sabe em que momento, ele não sabe quando aquilo iria acontecer. O que ele é que Deus é um Deus especialista em nos preparar para os momentos, né, onde Ele vai nos estabelecer como uma autoridade, onde Ele vai nos estabelecer como alguém que se apropriou das suas promessas, onde Ele vai nos estabelecer como alguém que alcançou um nível de autoridade espiritual, não é, reconhecido por aqueles que estão ao nosso redor. Esse era o grande propósito de Deus a princípio, fazer Davi ter a consciência de que o Deus que o tirou do lugar esquisito, onde ele lutava com urso e leão, e o trouxe para a sua casa e no meio dos seus irmãos fez com que o Espírito do Senhor se apoderasse dele, era o mesmo que estava dizendo a ele que daria a ele um reino e que faria com que ele, a partir dali, vivesse uma experiência, não é, para ter o seu caráter, o seu coração, o seu caráter aperfeiçoado e o seu coração amadurecido para que ele pudesse se estabelecer nesse reino e exercê-lo com sucesso, com êxito e com autoridade. A partir daí, a história de Davi vai se desenrolar por muitas situações, desde 1 Samuel, capítulo 17, quando ele é inserido, não é, no contexto de uma guerra, e as escrituras fazem menção de que o próprio Deus o apresentou a Israel naquele dia, porque concedeu a ele uma vitória esperada há muito tempo. Eu digo há muito tempo, não pelo próprio Davi, porque para Davi aquela vitória foi uma surpresa, mas aquilo era uma promessa antiga. Desde Números, capítulo 13, as escrituras dizem que quando o próprio Moisés enviou os espias a espiarem a terra prometida, diz que eles voltaram depois de 40 dias e, estando com Moisés, o povo temeu, segundo a informação de 10 dos espias, porque diziam que estavam ali estabelecidos naquele território Aimã, Sesai e Talmai, os filhos dos Anaquins ou de Anak, e diz que o povo naquele dia estremeceu. Porém, diz que Josué e Caleb se posicionaram dizendo: se o Senhor Deus se agradar de nós, nos dará esta terra. Mas daquele dia em diante ficou uma semente plantada no coração dos filhos de Israel. E essa semente não era a semente da esperança. A semente da esperança, da fé, da promessa de Deus estava no coração de Josué, de Caleb e de Moisés. No coração do povo, a semente que foi plantada foi uma semente maligna. Porque se você quisesse, depois daquele dia, assustar ou colocar em pânico qualquer um dos filhos de Israel, era muito simples você fazer isso. Bastava você dizer a eles que avistou um gigante por perto. E isso faria com que cada um deles sentisse no coração uma angústia, um aperto, uma tristeza, uma dor. E eles logo fugiriam, se isolariam com medo. E isso acontece em 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 e 24, porque quando Golias se apresenta, o que vem à memória dos filhos de Israel é justamente aquela geração de gigantes que eles não conseguiram vencê-los no passado totalmente. Haja visto o próprio Deus
ter levantado uma geração no deserto, colocado junto a Josué e Caleb dentro da terra prometida. As terras foram divididas, porém, na empreitada, no avanço missionário e na conquista de território, a Bíblia se divide entre Josué capítulo 15 e o capítulo 11, mostrando dois momentos interessantes. O momento em que Caleb vai por um lado, Josué vai pelo outro, e os dois vão avançando junto a um grupo para conquistarem o território que Deus havia prometido a Israel. Porém, diz a Bíblia que encontrou-se no caminho com Aimã, Sesai e Talmai. Encontrou-se a geração dos gigantes. E a Bíblia diz, desde Deuteronômio capítulo 9, verso 1 e 2, que o próprio Deus havia dado uma ordem para que os gigantes fossem destruídos. Porém, quando Caleb encontra esses gigantes, Caleb, ele não mata esses gigantes, ele expulsa esses gigantes. E diz a Bíblia que ao expulsar, os gigantes que ele não matou passaram a conquistar e ocupar outros territórios. Porque é sempre assim. Os gigantes que eu não mato hoje, eles vão ocupando outras áreas da minha vida e vão ganhando campo, vão ganhando território, espaço. E é isso que Josué tentou resolver. No capítulo 11 de Josué, versículo 21 e 22, a Bíblia diz: naquele mesmo tempo foi Josué ao encontro de Caleb, encontrando com Caleb, teve um diálogo com ele, e tendo esse diálogo diz que o próprio Josué decidiu ir ao encontro desses gigantes. E Josué saiu matando gigantes por vários lugares, e a Bíblia diz principalmente que haviam muitos gigantes que tinham ocupado as montanhas de Judá. E diz que Josué foi vencendo um a um, derrotando cada gigante, colocando por terra cada gigante. Porém, diz as Escrituras que ele só deixou gigantes em 3 territórios. Está escrito que ele deixou em Asdod, está escrito que ele deixou em Gaza, e em terceiro lugar, diz que ele deixou gigantes em Gat. E ele deixa esses gigantes justamente pelo fato de que Deus queria lá na frente manifestar o seu plano na vida de homens que ele separaria para estar ao lado de Davi. Pois a Bíblia diz que os valentes de Davi, eles foram matar gigantes em Asdod, matar em Gaza. Porém, Deus marcou um gigante específico, uma família de gigantes. Era esses que estavam inseridos em Gat, que aparece em 1 Samuel capítulo 17 como o elemento que Deus vai usar para promover Davi e apresentar Davi a Israel. Um detalhe importante é que de Josué capítulo 11 até 1 Samuel capítulo 17, nós temos aí 280 a 290 anos. E Deus, durante 280 anos, foi preservando aquele gigante, aquela família de gigantes, aquela geração de gigantes, aquela genealogia de gigantes, simplesmente para colocar diante de Davi e Davi vencê-lo. Eu estou dizendo isso porque talvez você entenda que o gigante que hoje está de pé na sua vida, ele está erguido para te envergonhar, para te humilhar, para te maltratar, para te destruir, para acabar com você. Mas eu quero dizer esta noite que esses gigantes estão aí para simplesmente Deus manifestar que muito antes de você nascer, Ele já tinha estabelecido um plano de honra para a sua vida. 280 anos antes de Davi nascer, Deus fez Josué deixar o gigante especificamente para Davi matar. É por isso que quando você olha a história de Josué, ele não deixa o sucessor, porque Josué ficou conhecido como matador de gigantes, e essa capa de matar gigante caiu sobre Davi. 200 que Davi entrasse no cenário, eu vou dizer de novo,
280 anos antes que Davi entrasse no cenário, 280 anos antes que o nome de Davi fosse pronunciado, 280 anos antes que as pessoas aplaudissem a Davi, Deus já havia escrito essa história de que um gigante se levantaria e Deus colocaria diante de Davi. É por isso que aquele gigante cai, porque havia uma marca de Deus sobre aquele gigante, cairia por terra de todo jeito. Se Davi soprasse sobre ele, ele caía. Se Davi batesse os pés no chão, eu tenho certeza que ele teria caído. Uma simples pedra e aquele gigante vem ao chão. É isso que eu estou profetizando. Esse gigante da sua vida, por Deus, muito antes que você nascesse, porque Deus sabia que seria através dele que ele iria te colocar como aquele que venceu, que foi promovido, que está se multiplicando, que está sendo abençoado, que está vivendo milagres por meio de uma grande guerra que se levantou. Deus jamais colocaria você em evidência a partir do Espírito Santo que Ele lhe deu, da unção que Ele lhe deu, da habilidade que Ele lhe deu, da capacidade que Ele lhe deu, dos dons que Ele lhe deu. Ele jamais lhe colocaria em evidência se não fosse por meio desta guerra. Ele estabeleceu essa guerra e estabeleceu para poder honrar o nome dele na sua vida. Aconteceu com Davi. Davi passa por essa batalha e é aqui que Deus começa a colocar o nome dele em evidência. E uma vez que o nome dele está em evidência, tudo que Deus tinha preparado para Davi agora estava mais perto. Só que o estar mais perto não significava que Davi teria isso com facilidade. Por quê? Ele já estava mais próximo do trono, ele já estava mais próximo da mesa real, ele já estava mais próximo do quarto real, ele já estava mais próximo de uma vida ligada à realeza. Mas para que isso acontecesse, de 1 Samuel capítulo 17 até 2 Samuel capítulo 5 e daí por diante, Deus precisou permitir Davi passar por muitas situações. E é por isso que você vai ler toda a trajetória de Davi e vai ver, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo de número 21 e 22, Davi como um fugitivo. Você vai ler em 1 Samuel, capítulo de número 27 e o capítulo de número 28, 29, Davi como um fugitivo. Você vai ler em 1 Samuel, capítulo 30, Davi como um fugitivo. E daí por diante. Até a morte do rei Saul, Davi precisou estar em fuga constante. A fúria de Saul contra Davi não tem uma explicação clara. Alguém diria que era por causa do reino. Eu acredito que Saul temeu porque achava que o reino teria que ter continuidade com Jonatas e com a sua descendência. Só que Deus sabia que tanto Saul como Jonatas viria a morrer. E esse trono teria que vir para as mãos de um homem que o próprio Deus havia escolhido para reinar no lugar de Saul. E quando o próprio Deus, em 1 Samuel, capítulo de número 15, ele disse a Samuel que tinha escolhido alguém e disse para que fosse anunciado, o próprio Deus disse que este alguém tinha rasgado o reino de Saul e tinha transferido esse reino para alguém que era melhor do que ele. Em que Davi era melhor? Simplesmente na sinceridade do seu coração. Porque Davi teve falhas, Davi teve limitações, Davi teve fraquezas, Davi teve suas guerras, mas nenhuma das guerras que Davi teve o colocou como um homem que se tornasse arrogante e não se rendesse diante da soberania e da ação maravilhosa de Deus. Entendendo isto, nós olhamos para 1 Samuel, capítulo de número 23, e percebemos Davi aqui, um homem que havia acabado de orar porque o próprio Deus quis se utilizar dele como um agente missionário para livrar a cidade de Keila. E diz a Bíblia que uma vez que ele livra essa cidade, ele agora foge, e foge para um deserto. E diz que ele, estando nesse deserto, o seu algoz, o seu perseguidor, por nome de Saul, conhecimento de que Davi está nesse deserto. Ora, quando Saul sabe que Davi está no deserto,
Ele sabe por meio de alguém, e a Bíblia diz que foram os efeus que agiram como traidores de Davi. E eles agem manifestando ingratidão, manifestando um coração enciumado e manifestando um sentimento de aliança com aquele que Satanás está usando para tentar paralisar a chamada e a vocação e os dons de Deus na vida de alguém que Deus separou e ungiu para uma grande obra. Porque, querendo ou não, se você é alguém cheio do Espírito Santo, sempre haverá alguém querendo fazer resistência ao seu chamado. Sempre haverá alguém querendo puxar o seu tapete, sempre haverá alguém cujo coração não consegue se alegrar e se realizar com as tuas conquistas, com as tuas vitórias. Mas não importa, esses tais, o próprio Deus se encarregará de tratar com eles, e eu sei que Deus trata, mas Deus tem interesse em fazer com que o seu coração esteja livre de qualquer mágoa, de qualquer ferida, de qualquer angústia, de qualquer medo, de qualquer pânico, de qualquer desespero. Porque o Senhor te ungiu, guarde isso, o Senhor te preservará. Segundo, uma vez que o Senhor te ungiu, é Ele quem confirma o teu reino. Uma vez que o Senhor te ungiu, em terceiro lugar, é Ele quem garante que você verá o fruto das suas lágrimas nas suas mãos. Porque Deus sabe de deserto em deserto que você vem passando e quantas lágrimas você vem chorando. Deus sabe de deserto em deserto que você tem enfrentado e as dores que você tem carregado. Deus sabe de deserto em deserto que você tem sentido como resistência ao seu chamado. E Ele sabe muito mais a carga que está sobre o seu ombro. O que Saul não sabia é que no deserto onde Davi estava, Deus tinha preparado algo ali. Porque a leitura que Saul faz do deserto de Davi é que naquele deserto Davi não vai ter a culpa de se manter de pé. Ou seja, ele vai sobreviver por algumas horas. Ele pode sobreviver até por uma semana. Ele pode sobreviver até por alguns dias. Talvez até um mês, 2 meses, 3 meses no trabalho dele. Mas daí para frente, ele não vai sobreviver. Saul dizia, em segundo lugar, ele não tem a estrutura necessária para se estabelecer como rei, porque está distante agora do trono pelo fato de estar no deserto. Ou seja, o deserto para ele é o lugar do seu isolamento e do distanciamento dele de toda e qualquer promessa de reino que ele tenha. Ou seja, a geografia na qual ele está inserido transformar-se-ia para Davi numa geografia que dificultaria qualquer acesso à promessa de um reino que ele tivesse. E eu sei que é assim na sua vida, porque a geografia a qual você está inserido é seca, e essa geografia, ela não tem te empurrado, te motivado, ela não tem dado a você a possibilidade de crer que é possível viver um reino. Até porque quando você olha para os limites do seu deserto, você diz: me falta recursos, me falta apoio, me falta gente interessada no que eu tenho para compartilhar, me falta amigos, me falta abraços, me falta um pai, me falta uma mãe, me falta um esposo. Talvez a maior companhia que você esteja tendo nesse deserto é a solidão e a visão que você tem das suas próprias limitações. Lá em Gênesis 21, a Bíblia diz no verso 14 diante que quando Agar foi para o deserto, ela teve uma visão das suas limitações. E diz que acabou a água e na medida que ela caminhava, olhava para um lado e para o outro, ela não via
via uma saída e uma possibilidade de nada a partir dali. E isso acontece comigo. Isso acontece com você. Uma vez que a gente está no deserto, a gente começa a olhar para esse deserto e entender que o deserto é a sentença de Deus para a nossa esperança. É a sentença de Deus para as promessas que a gente carrega. É a sentença de Deus para os sonhos que a gente um dia sonhou em Deus. Porém, uma terceira coisa é dita por Saul quando ele sabe que Davi é esse deserto. Ele diz: eu sei que ele é astutíssimo, ou seja, que ele tem muitas habilidades e tem a capacidade de sair de situações como ninguém. Eu sei que ele, gente com ele, forte, que pode nesse deserto da vida, não é, pelo menos cercá-lo para que ele seja impedido, não é, de ser tocado e atingido por mim. Eu sei que nesse deserto os valentes estão acompanhando essa pisada dele. Mas eu preciso deixar claro, diz Saul, que eu posso chegar de mansinho e conseguir destruí-lo no contexto do deserto que ele está inserido. Observe. Saul vai fazer isso de forma simples, gente. O texto diz que a ordem de Saul foi para que os zifeus, ou os homens de Zif, seguissem para atentar para os passos, as ações e as atitudes de Davi neste deserto. E os homens de Zif dizem: fica tranquilo, é o que nós vamos fazer. Porém Saul, diz a Bíblia, seguiu o passo de Davi, e está escrito assim, no verso 25: Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para o deserto mais profundo de Maom. A ideia que Saul tinha é de que se tivesse homens observando seus passos, ele conseguiria pegar Davi na sua fragilidade, na sua fraqueza, porque do ponto de vista de Saul, e é uma verdade, ele entendia que o deserto o fragilizava. Ele entendia que o deserto o tornava vulnerável, até que Saul descobre que Deus pôs algo no deserto de Davi. Vou dizer de novo, Deus abençoe meu amigo João Araújo. Eu vou dizer de novo, Deus pôs algo no deserto de Davi. A gente que olha para as geografias secas da vida, a gente nunca acredita que será surpreendido nela. Quando a gente olha para o chão da desilusão, para o chão da frustração, para o chão da impossibilidade, para o chão da enfermidade, para o chão da solidão, para o chão do medo, do pânico, do tormento, das portas fechadas, dos sustos, dos fantasmas da vida, a gente tende a achar que é impossível que haja uma intervenção, uma ação. A gente grita por ela, mas no coração é muito difícil a gente dizer que vai acontecer algo de Deus aqui. Mas Deus marcou esta noite, tenha certeza disso. E Ele marcou esta noite para dizer ao seu coração que Ele pôs algo no seu deserto que você vai ver. 3 coisas acontecem quando Saul chega nesse deserto de Davi. A Bíblia diz que, primeiro, ele fica observando os passos de Davi. Segundo, a Bíblia diz que ele vai minando o território, para que Davi, ao pisar, comece a se sentir atingido no próprio chão que pisa.
e comece a perceber que o chão que ele está pisando está ficando cada vez mais limitado do seu ponto de vista. Terceiro, a Bíblia diz que o próprio Saul, está escrito assim, está no verso 26 de 1 Samuel 23, cercou a Davi e os seus homens. Observe, no deserto, lhe falta estrutura e o pior de tudo, cercado pelos seus próprios inimigos. Como é que se sai de uma situação como essa? Do ponto de vista humano é impossível. Do ponto de vista humano não há saídas. Do ponto de vista humano não há possibilidades. Do ponto de vista humano não existe chance de sair daí. Só que Deus é Deus. Eu vou repetir. Deus é. E Deus é Deus quando a gente também não tem saídas. Deus é Deus que se manifesta, que age, que atua. Pastor Daniel Fragoso, grande mestre da palavra, um beijo no coração, querido, para o senhor e para a sua família. Deus, quando a gente não tem saídas de jeito algum, ele começa a se manifestar ali. E as saídas que Deus vê, do nosso ponto de vista, elas não são a saída que a gente esperava. A gente dá uma olhada para o deserto, para o chão seco, para o lugar da frustração e diz: como é que eu vou sair disso? Só se acontecer algo muito grande aqui. A Bíblia diz que Davi estava cercado. Só que Deus tinha colocado a princípio um limite. Diz que Saul veio por um lado e diz que Davi estava indo por outro lado. Entre eles havia um limite. Segundo, diz que quando Saul estava vindo por um lado, Gabriel diz que quando Saul estava vindo por um lado e Davi pelo outro, Deus foi apresentando na visão de Davi aquilo que seria o seu escape. Davi não sabia. Preste atenção nisso, porque o que eu vou dizer é muito sério, gente. É pesado e forte. Terceiro, Deus estava nesse momento aqui, está aqui. 25 e 26 de 1 Samuel 23, no momento que Saul está vindo por um lado e Davi pelo outro, Deus está descendo no meio dessa batalha, sem precisar se manifestar sobrenaturalmente, mas criando uma estrutura que faria Davi vencer no deserto, porque até então ele não tinha estrutura para se manter vivo nesse deserto. E qual foi a estrutura que Deus preparou para Davi nesse deserto, gente? O texto diz, meu Deus, isso é muito forte. O texto diz que Deus permitiu Davi enxergar naquele deserto uma pedra. Uma pedra. Ele vai vendo uma pedra. Está escrito, uma pedra. Porque quando ele desce ao deserto de Maom, o texto sagrado diz que ele vai se colocando sobre uma penha. E vai, e Deus, que é soberano, coloca Davi sobre aquela rocha, sobre aquela pedra. E diz a Bíblia que o Senhor, no dia que Davi colocou-se sobre aquela pedra, fez uma coisa inesperada. Talvez você diga o que? Eu vou lhe dizer o que foi. A Bíblia diz que Deus permitiu vir um mensageiro a Saul no deserto. E o mensageiro que veio a Saul disse assim, olha a expressão, tá? Os filisteus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Os filisteus
acabaram de invadir a nossa terra. Eu penso que Saul no coração diz: mas logo agora os meus inimigos entraram no meu território. Porque enquanto Saul estava lutando contra alguém que lutava pelo seu reino, Deus permitiu que os inimigos dele fossem invadindo o território. O que é interessante nisso é que esses que estão invadindo o território de Saul, presta atenção, eram aqueles que em 1 Samuel capítulo 17 Deus tinha apresentado Davi a eles, e Davi foi vencedor sobre eles quando derrubou o gigante. Hello, como diz um amigo meu, hello. Aqueles que Davi havia vencido em 1 Samuel capítulo 17, agora são estes que estão entrando no território de Saul. Porque primeiro Saul conseguiu se livrar dos filisteus por causa de Davi, e agora ele está perseguindo quem o ajudou. Só que enquanto ele está perseguindo quem o ajudou, o seu território está vulnerável, e aqueles que eram os inimigos dele estão voltando a atacar. Então eles voltam a atacar, e quando voltam, desarmam Saul da sua perseguição contra Davi. Mas o detalhe dessa mensagem que eu quero deixar ao seu coração é que é os mesmos filisteus que Deus está usando mais uma vez para promover Davi. Só que dessa vez não é por meio de um enfrentamento, porque teve um enfrentamento lá atrás, e agora Deus está dizendo: aqueles que eu te fiz vencer lá atrás, hoje serão eles que eu vou usar para garantir que tu não morrerás no deserto da tua vida. O que eu estou dizendo é que a decisão que você tomou de encará-los naquele passado, a decisão que você tomou de vencê-los naquele passado, a decisão que você tomou de resisti-los naquele passado, está fazendo com que eles não venham mais contra você. Está fazendo com que eles agora sejam úteis no seu hoje, para que você não pereça nos desertos da sua vida e não viva as angústias e as crises e os medos da sua vida. E é isso que eu estou profetizando para a sua vida esta hora. É isto, eu vou repetir que eu estou profetizando. É que o teu escape começa com muita coisa que você já venceu no seu ontem. Essas coisas que você venceu no seu ontem, Deus vai usá-las para livrar você no seu hoje. E você diz assim: mas pastor, aquele passado foi terrível. Eu sei que foi. Mas uma vez que você decidiu se envolver com Deus, oh, glória a Deus. Deus, ele preparou isto como uma porta de escape. Deus preparou isto como uma porta de oportunidade para Davi. Jamais conseguiria imaginar que os filisteus, justamente na hora que Saul pensava que ia matá-lo e cercou ele, iriam aparecer. E era Deus dizendo: se eu não morrer pelas mãos dos filisteus, claro que eu não vou deixar morrer pelas mãos de Saul. Só morre nas mãos de Saul quando a gente não vence o gigante filisteu. Eu vou repetir mais uma vez: a gente só morre na mão de Saul quando nós não tomamos a decisão de vencer o gigante filisteu. Eu estou dizendo que muito passado, quando ela é vencida, ela serve de escape ao longo da nossa vida, ela serve de portas de oportunidade diante da nossa vida, ela serve como que de catapulta para a realização dos nossos sonhos, porque ela nos lança na direção deles. Ou seja, aquilo que Davi venceu no passado surgiu na história como um grito
como uma declaração que dizia: uma vez que ele venceu no ontem, no hoje ele não pode morrer. Uma vez que ele resistiu no ontem, no hoje ele não pode ser abatido. Uma vez que ele triunfou no ontem, hoje ele não vai poder se curvar. Eu estou profetizando para alguém. Esta primeira parte dessa mensagem eu estou profetizando para alguém. Muita coisa que você veio resistindo e vencendo no seu passado está servindo de benefício de livramento para o seu hoje. E tem muita coisa que você está vencendo hoje que você diz assim: meu Deus, como eu estou conseguindo vencer essas etapas, esses desafios, esses problemas, essas dificuldades, essas resistências, esses ataques, essa pressão, como eu estou conseguindo vencer isto? Deus está dizendo: você está vencendo isto porque lá atrás você decidiu glorificar o meu nome encarando os seus gigantes. E aquilo que você venceu lá atrás está surgindo no seu cenário hoje para te livrar das mãos de quem quer te matar. Segundo, quando esses filisteus estão aparecendo em cena, eles estão aparecendo porque Davi se colocou sobre a pedra. E Davi, ele é um tipo de Cristo, você entende? Davi, ele é um tipo da pessoa de Jesus, que um dia subindo sobre a pedra me fez vencer, te fez vencer os que queriam nos matar. Porque nós estávamos cercados, aqui não está cercado apenas Davi, está cercado os homens que andam com Davi, está entendendo? E nós estamos aqui representados por esses homens, que uma vez que Davi subiu ao alto da montanha, ao Calvário, todo o cerco foi sendo desarmado contra a gente. Porque uma vez que a gente olha para o alto do monte, a gente vê que há um escape de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir mais uma vez, que eu estou com vontade de dar lugar aqui agora. Meu Deus, eu estou sentindo a presença dele. Uma vez que você olha para o alto do monte e percebe que alguém está ali se sacrificando por você, uma vez que você olha para o Calvário e vê o sacrifício de Cristo por você, você percebe que todo cerco é desarmado pelo Calvário. Todo cerco é desarmado pelo Calvário. Mas em terceiro e último lugar, o texto diz que Davi, se colocando sobre esta pedra naquele dia passou a ter um nome. Está no verso de número 28. O texto diz: pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Aí o texto diz assim, ó: por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Eu não sei se você consegue ver, mas quando Jesus estava às margens de Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16, verso 13 em diante, as escrituras dizem que o próprio Jesus, ele disse: o que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E alguém disse: dizem que tu és Jeremias, dizem que tu és um dos profetas. E ele disse: quem dizeis que eu sou? Pedro falou naquele dia: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele disse: disseste bem, não foi a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra da revelação que te foi dada, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu estou profetizando. Quando Davi se colocou sobre aquela pedra, ele estava estabelecendo, a partir dali, uma mensagem clara para todos nós, de que Saul teria que bater em retirada quando ele decidisse ou resolvesse se levantar contra a igreja.
Porque não há quem resista à igreja. Não há quem busque e consiga vencer a igreja. Não há quem prevaleça contra a igreja. Porque a igreja está firmada numa pedra. A igreja está firmada numa obra. A igreja está firmada em um sacrifício redentor. E eu estou dizendo a você que muita coisa nesta noite está sendo desarmada contra a sua vida espiritual. Muita coisa está caindo por terra na sua vida espiritual. Muita coisa está agora batendo em retirada. Porque toda resistência contra a sua vida espiritual não pode prevalecer, uma vez que você está firmado nesta pedra. Se você colocou seus pés firmes na rocha, não existe vitória de Saul sobre você. Saul talvez te pegaria no vale. Talvez ele te pegaria até mesmo no deserto. Mas uma vez que você, mesmo estando no deserto, colocou os seus pés sobre a rocha que é Cristo, eu estou dizendo a você, Saul vai ter que bater em retirada da sua vida. A figura de Saul aqui é a figura da ação de Satanás contra você. As ações de Saul aqui são as ações de Satanás contra aqueles que Deus ama. E eu estou dizendo a você, uma vez que o Espírito Santo entrou na sua vida e você entendeu que precisa estar firme na rocha, nada nem ninguém vai te parar. Nada nem ninguém vai te tocar. E nada nem ninguém vai prevalecer contra você. Toda a obra do inimigo da sua alma está caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Está prevalecendo agora sobre a sua vida saúde. Está prevalecendo sobre a sua vida agora um tempo de paz. Está prevalecendo agora sobre a sua vida um tempo de esperança, mulher. Está prevalecendo sobre a sua vida um tempo de portas abertas. Está agora prevalecendo sobre a sua vida um tempo de milagres. Está agora se estabelecendo sobre a história da sua vida um tempo de mudanças, um tempo de decretos, um tempo de favor, um tempo de honradez de Deus, um tempo de dupla honra de Deus na sua vida. E eu digo mais, ai daqueles no mundo espiritual que intentarem se levantar, serão parados, serão destruídos, serão destronados, serão expulsos pelo poder da obra do Calvário, pelo poder da pedra de esquina, pelo poder da pedra de escape. Eu estou dizendo, para alguém uma pedra no deserto seria motivo de tropeço, mas eu estou dizendo a você que essa pedra é a pedra do escape da sua vida. Você lembra de Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante, quando Jacó saiu da casa dele para a casa de Labão, e no caminho ele para em um certo lugar. A Bíblia diz que ele vê ali algumas pedras, toma uma delas, coloca debaixo da sua cabeça, de repente os céus rasgam, e aquela pedra se tornou um fundamento da revelação. Diz que Jacó viu uma escada, anjos que subiam e desciam, e diz que o Senhor veio do céu dizer a Jacó estas palavras, Gênesis 28, verso 15: eu não te deixarei e não te desampararei, até que eu cumpra na sua vida tudo o que eu tenho te prometido. Esta é a palavra que eu deixo para você. Deus está cumprindo em você agora o que Ele tem te prometido. A tua história não vai terminar nesse cerco. A tua história não vai acabar neste deserto. A tua história não vai terminar nesta crise. A tua história não vai terminar nesta angústia. Não vai terminar nesta solidão. A tua história não vai acabar neste vazio.
A tua história não vai acabar neste divórcio. A tua história não vai acabar com a tua família destruída. A tua história vai terminar com o escape de Deus para a tua vida. Eu preciso orar com você. Eu preciso orar com você. E quero orar nesta hora por pessoas que precisam de agora. E eu estou dizendo a você, o escape está no alto do monte. O escape está sobre a pedra. O escape está estabelecido no alto do Calvário. É dali que procede segurança, perdão, paz, força, restituição e proteção. Inclusive do espírito de Saul que quer te matar. Já te cercou, já fez os cálculos de quantos dias você sobreviveria no deserto e deu o seu grito dizendo: é o fim. Mas assim diz o Senhor: sobe a montanha comigo, firma os teus pés sobre a pedra e vede o livramento que Ele te dará. Senhor Deus, a Tua palavra foi ministrada àqueles que o Senhor queria que fosse. Há tanta gente querida essa hora sendo alcançada. Há tanta gente amada cujo coração estava angustiado antes dessa palavra. Estava entristecido antes dessa palavra. Estava vazio e solitário antes dessa palavra. Mas a sua bondade, ela é incrível. Seu plano é maravilhoso. A sua obra é extraordinária. E eu te louvo porque quando o Senhor resolve agir, ninguém pode impedir o teu trabalhar. Oh, eu te peço agora que cada uma dessas pessoas vá sendo tocada, vá sendo atingida, vá sendo alcançada. Cada uma dessas pessoas receba o teu sopro. Cada uma dessas pessoas agora seja visitada pelo teu Espírito. Cada uma dessas pessoas agora experimente a sua intervenção soberana e elas possam ver que existe um escape no Calvário, que existe um escape para esse processo de enfermidade, para esse processo de um câncer, para esse processo, meu Deus, de dores, de humilhação, de vergonha, de vazio, de sequidão. Mostra para ela e para ele que há um escape, Senhor. Mostra para ele e para ela que há um escape agora. Mostra para ele e para ela que esse escape está chegando agora, entrando por essas portas dessa casa agora, invadindo esta sala, invadindo esse quarto tão pesado, tão escuro, esse quarto que parece tão sombrio. O teu Espírito invade agora, trazendo luz, trazendo vida, expulsando a depressão, expulsando agora, Pai, tudo aquilo que tem sido provocado por essas doenças, por essa tristeza, por essas palavras tão terríveis que a tua filha ou teu filho ouviu, por este desemprego. É em nome de Jesus que caia por terra agora toda a ação do cerco de Satanás contra a vida dos teus filhos e prevaleça agora em nome de Jesus o teu favor, em nome de Jesus que prevaleça a tua bondade, que prevaleça agora o teu toque, que prevaleça agora a tua mão, que prevaleça agora a tua graça, que prevaleça a tua unção agora, a tua autoridade agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreende agora essa enfermidade, em nome de Jesus. Expulsa, Jesus, agora toda essa perturbação. Oh, caia por terra agora todos os sonhos
fantasmas que assombram desde um passado até agora a vida do teu filho e da tua filha, que caia por terra agora toda a obra no mundo espiritual contra eles, que caia por terra a obra de feitiçaria, que caia por terra os maus pensamentos, que caia por terra a inveja, que caia por terra o ciúme, que caia por terra agora, em nome de Jesus, toda e qualquer ação contrária, que os teus filhos sejam abençoados por essa bênção sacerdotal agora, que eles sejam livres, que eles sejam impactados. A tua palavra diz que o teu filho Jesus, quando ele orou, naquela oração sacerdotal, ele disse: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal neste mundo. Nós te pedimos agora, livra os teus filhos deste mal, livra cada um de nós, os nossos familiares. Livra agora, em nome de Jesus, que prevaleça o teu poder, tua graça, o teu favor. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, querido, que Deus abençoe você, querida, que a graça de Jesus se derrame em favor da sua vida e que Deus lhe dê a oportunidade de testemunhar que um escape surgiu na história da sua vida. Você que é de Recife, eu quero só lembrar você que dia 25 de agosto nós vamos estar realizando aí o seminário Tipologia e Paternidade, enxergando o Pai nas sombras. Será um presente de Deus para a sua alma. Se você é de Recife, faça a sua inscrição para participar, tá bom? Nosso WhatsApp, porque nós estamos fazendo essas inscrições de forma prática e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para a sua vida espiritual. 10, 15, 20 pessoas para participar com você desse seminário, e eu tenho certeza que será algo marcante para a sua vida. Será no dia 25 de agosto, às 14 horas, na Assembleia de Deus, Tempo de Adorar, mas as inscrições estão sendo feitas até o dia 5 de agosto. Então, corre, já dá o teu nome para participar desse momento que você tenha certeza nunca mais vai esquecer na sua vida. Será um divisor de águas. Eu estarei ministrando uma tarde a essas pessoas e será uma tarde de muita palavra de Deus. Tenha certeza que Deus vai fazer algo especial. Deus conceda graça à sua noite. Deus abençoe de forma muito especial vai começar, e tenha certeza que será uma semana de milagres, será uma semana de portas abertas, será uma semana de vitória, de muita paz, de muito gozo e de muita celebração no meio da sua família. Deus te abençoe.